Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola. 4 horas. As notícias com Carlos Pedro. Boa noite. Jornal das 4 na Rádio Observador. A começar pela saúde, têm aumentado as rupturas de medicamentos nos hospitais públicos. Em mais de 60% dos casos, o impacto foi considerado grave. É o que fica do mais recente Índice Nacional de Acesso ao Medicamento, divulgado esta sexta-feira. Em 23% dos casos, estas rupturas obrigaram os hospitais a alterar a terapêutica do doente. O presidente da Associação de Administradores Hospitalares, Xavier Barreto, reconhece que o problema tem vindo a crescer. Continua a existir rupturas, o problema tem-se vindo, eu diria, talvez até a avolumar, e ao contrário de anos anteriores, nos anos anteriores nós discutíamos isto e havia quem desvalorizasse as rupturas, havia quem dissesse que elas não eram importantes ou que não tinham impacto sobre os nossos doentes. E portanto, nós para esclarecer esse ponto fizemos mais perguntas aos hospitais no index deste ano e perguntamos se o impacto era grave ou não. E 61% dos hospitais dizem-nos que sim, e 23% dos hospitais afirmam que foi necessário, em função de uma ruptura, foi necessário alterar a terapêutica de um doente. Xavier Barreto, à agência Lusa, diz que esta situação tem de servir como um alerta para o Governo, atenta na importância de se conhecer as razões por trás destas rupturas de medicamento. Ainda sobre este índice nacional, o documento diz-nos também que 3 em cada 4 hospitais públicos não monitorizam de forma sistemática os resultados das novas terapêuticas que utilizam. O relatório aponta também para uma percentagem de 80% de hospitais que não faz a gestão de dados relativos à utilização dos medicamentos em contexto de vida real. São dados que preocupam Xavier Barreto. Vendem-nos um medicamento com uma determinada expectativa de resultado. Dizem-nos: os vossos doentes vão melhorar nesta proporção, vão ter menos dor, vão ser mais funcionais, vão deixar de faltar ao trabalho. Os resultados são estes. E o preço do medicamento é fixado também em função disso, em função daquilo que aquele medicamento acrescenta. Mas depois nós não sabemos se isso de facto se concretiza ou não, se isso na prática está a acontecer ou não. E se pensarmos bem, isto é um absurdo. Não é? Nós devíamos avaliar os resultados concretos da vida dos nossos doentes e depois, eventualmente, reajustar preços. O presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, Xavier Barreto, em entrevista à agência Lusa. De acordo com a Infarmed, entre janeiro e setembro, a despesa com medicamentos cresceu quase 15%. Foram mais de 257 milhões de euros nos hospitais e outros 160 milhões em regime ambulatório. No debate presidencial entre Gouveia e Melo e Coutrinho Figueiredo, destaque para a isenção partidária de cada candidato. Henrique Gouveia e Melo aproveitou aqui para atacar o adversário, antigo líder da Iniciativa Liberal. O almirante distancia a corrida a Belém das legislativas, diz que nas presidenciais os candidatos têm de ser mais abertos e volta a insistir na ideia de uma candidatura para além das forças políticas. Tenho uma candidatura superpartidária, não estou limitado ao espectro político, no encontro de soluções que o Presidente deve ajudar a encontrar em termos do que é a governação. E porquê? Porque é que um candidato que tenha sido líder partidário não poderá ter essa independência, do seu ponto de vista? Porque, naturalmente, tem um conjunto de ligações anteriores que o condicionam não só em termos ideológicos, como até em termos de conhecimentos, de interesses partilhados, de vida partilhada, e não parece que seja bom para a democracia. Na resposta, João Coutrinho Figueiredo aponta o dedo a elementos associados a José Sócrates e que fazem parte da candidatura de Henrique Gouveia e Melo. O candidato diz ainda que ter passado partidário não é cadastro e proclama independência. Eu tenho uma abrangência muito maior do que o partido onde sou oriundo. Não vai dizer agora que é cadastro ter passado partidário. Independência em relação às máquinas partidárias também se vê nas pessoas que nos rodeiam. Eu não tenho ninguém na minha candidatura que tenha um passado partidário como o senhor tem na sua, de pessoas que foram altos dirigentes do PSD, por exemplo. Para já não falar de outras
estruturas dentro da sua candidatura que foram, por exemplo, responsáveis pela máquina de propaganda de José Sócrates. Isso para mim é bastante mais preocupante do que de ter pertencido a um partido. Uma referência a Luís Bernardo, antigo assessor de imprensa de José Sócrates, que agora dirige a assessoria de comunicação do Almirante. Os destaques deste debate entre Gouveia Melo e Coutinho de Figueiredo, que passou na última noite na RTP, foi o terceiro de 28 debates. As eleições presidenciais acontecem no dia 18 de janeiro. Ainda no tema das presidenciais, saiu esta quinta-feira uma nova sondagem que mantém Luís Marques Mendes à frente das intenções de voto. O barómetro Intercampos para o Correio da Manhã, CMTV, Now e Jornal de Negócios continua a favorecer o candidato apoiado pela AD, pelo PSD, ao passo que António José Seguro vê-se ultrapassado por João Coutinho de Figueiredo. Marques Mendes é inclusivamente dado como favorito em todos os cenários que o incluam numa eventual segunda volta. Obtém 16,4% das intenções de voto. André Ventura e Gouveia Melo ficam taco a taco. Ventura com 15,9%, Gouveia Melo com 15,4%. António José Seguro cai para os 11,1%. Na Justiça, a Ordem dos Advogados arquivou a averiguação à Spinum Viva, empresa familiar do Primeiro-Ministro. A decisão foi tomada por unanimidade pelo Conselho Regional do Porto. O bastonário da Ordem dos Advogados, João Massano, explica que o processo foi alvo de uma análise rigorosa dos factos apurados e de toda a documentação. Em entrevista à Rádio Observador, descreve a complexidade do caso. A complexidade deriva do facto de, naturalmente, nós não somos o Ministério Público, não temos o apoio da Polícia Judiciária e necessitamos sempre de fazer uma investigação com os meios que temos e também contando muitas vezes com a colaboração das entidades visadas, como também foi o caso, porque quando o processo se iniciou teve a ver com aquele comunicado da Spinum Viva relativamente aos atos que eram praticados no âmbito daquelas ofensas. João Massano à Rádio Observador. A Ordem dos Advogados conclui que não há indícios suficientes da prática do crime de procuradoria ilícita. Voltamos à política, isto porque esta sexta-feira o Parlamento continua a debater e a votar na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano. Nesta quinta, os destaques vão para o chumbo do aumento das pensões e a aprovação da descida do IRS para certos escalões. No dossiê das pensões foram chumbadas todas as propostas de aumento, à exceção da proposta precisamente do Governo de inscrever o bónus no orçamento, mas com condições. Vai depender da evolução da execução orçamental e das tendências de receita e de despesa. PS, Chega e PCP tinham outras propostas para aumentar as pensões de forma significativa, mas não passaram. O que passou foi a descida do IRS, foi aprovada, vai ser aplicada para trabalhadores com salários entre o segundo e o quinto escalão. Já a tributação sobre as grandes fortunas, proposta pelo LIVRE, foi rejeitada com os votos contra de Chega, PSD, CDS-PP e Iniciativa Liberal. O PS absteve-se. Continua, como já tinha referido, esta sexta-feira a votação das propostas do Orçamento do Estado para o próximo ano na Assembleia da República. O Governo está atento às rusgas anti-imigração ilegal nos Estados Unidos, mas defende que os norte-americanos têm o direito de controlar o fluxo migratório. Posição tomada pelo secretário de Estado das Comunidades em visita aos Estados Unidos surge depois de recentemente uma empresa de um português ter voltado a ser alvo destas rusgas na quarta-feira, uma situação que deixou a comunidade portuguesa da região apreensiva. À Lusa, testemunhas dizem que os agentes separaram os trabalhadores com estatuto regularizado dos restantes, que terão sido, entretanto, levados em carrinhas com vidros escuros. Emílio Sousa diz que o Executivo acompanha de perto estes casos. Naturalmente que temos que compreender que situações de ilegalidade têm que ser corrigidas, da mesma forma no nosso país, e temos que respeitar os Estados Unidos nesta vontade de ter a situação dos imigrantes e dos que escolhem os Estados Unidos para viver regularizada. Esperemos que estas rusgas não afetem muito os nossos imigrantes nem as nossas empresas, mas temos que compreender que um país soberano que é os Estados Unidos que tem direito a controlar a sua imigração. O governo português que assegura ainda que existem planos para apoiar os cidadãos portugueses que possam vir a ser afetados pelas detenções e deportações promovidas pela administração de Donald Trump. Ainda sobre esta entrevista do secretário de Estado à agência Lusa, diz que está a rever o regime jurídico do ensino do português no estrangeiro. Fala numa ferramenta fundamental para manter a Portugalidade viva. Ainda assim, até lá, o ministro diz, fala em português em casa.
Este regime jurídico já não é atualizado há 19 anos, se a memória não me falha. Portanto, eu estou a ultimar esse projeto de revisão do regime jurídico para tornar o ensino do português mais atrativo. O apelo permanente às nossas comunidades que falem português em casa é a maior e melhor ferramenta que nós temos de aprendizagem da língua, é falarmos em casa o português, e muitas vezes a segunda e terceira geração, à medida que se vão casando com os nativos, perdem um bocadinho esta ligação, mas eu costumo dizer que pode ser uma ferramenta importante até para o futuro. Ter competências a mais nunca é problema, ter competências a menos é que pode ser um problema. O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emílio Sousa, em entrevista à agência Lusa. Olhamos agora para o conflito no leste europeu, porque António Costa acredita que o impasse relativo ao financiamento da Ucrânia vai ser desbloqueado pela União Europeia já no próximo mês. Convicção do presidente do Conselho Europeu, que deu uma entrevista à CNN Portugal. António Costa explica as possibilidades relativamente às soluções de paz apresentadas para Kiev. Confiante, o líder do Conselho Europeu lembra a decisão tomada no mês passado. Em outubro nós tomamos a decisão política fundamental, que foi a decisão política de assegurar o financiamento das necessidades da Ucrânia, inclusive as necessidades militares da Ucrânia, para os próximos 2 anos. Naquelas 3 propostas que foram apresentadas, se adotamos uma, a combinação de algumas delas ou a sequência. Mas portanto está confiante, depreendo das suas palavras, que em dezembro teremos... Estou muito confiante que em dezembro teremos uma decisão final sobre esta matéria. António Costa, em entrevista à CNN Portugal, deixou ainda elogios a Kiev, considera que apesar da situação de conflito, os mecanismos de combate à corrupção, por exemplo, estão a funcionar no país. Ainda no tema da Ucrânia, Volodymyr Zelensky apela a uma união contra Moscou. O presidente ucraniano reuniu-se esta quinta-feira com representantes norte-americanos para analisar propostas para o fim da guerra. Sublinhou que a Ucrânia procura uma paz real, digna e que respeite a independência e soberania do país. Acrescenta ainda o chefe de Estado que a prioridade é manter um processo diplomático construtivo com os Estados Unidos e com os parceiros internacionais. No Médio Oriente, Israel só vai reabrir a passagem de Rafah quando todos os reféns forem devolvidos, garantia deixada pelo primeiro-ministro israelita em entrevista ao canal do país Abu Ali Express. Netanyahu revela que o processo de devolução de todos os reféns está quase concluído, só depois é que Israel vai reabrir a passagem de Rafah, que faz a fronteira com o Egito. Nesta entrevista, o líder do governo israelita deixou também precisamente um recado ao Egito, dizendo que quando a passagem for reaberta, ficará muito feliz que o país vizinho permita, ou que o Egito permita que qualquer habitante de Gaza que queira sair do território tenha a oportunidade de o fazer. Acrescenta que isso está previsto no plano de 20 pontos proposto pelos Estados Unidos e que não significa a expulsão de qualquer habitante de Gaza. Fica por aqui este Jornal das 4. A informação regressa com a síntese das 5 da manhã. Até lá. Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola.